30 contos na escola. Pensamos num livro de contos. Por que um livro de contos, né? Porque um conto é mais fácil de escrever, é mais rápido. E para um leitor, como um aluno dos anos iniciais, que às vezes pega aquele livro bem grandão na mão, e os dos anos finais também, né? E já desmotiva, já não quer ler mais, então nós pensamos em contos. Porque conto é rápido. A gente pega, começa a ler e logo a leitura termina, né? Então, pessoal, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro livro com 30 contos. Só que o pessoal gostou tanto lá na escola, né? Os pais, os alunos, porque a gente levou para a sala de aula, fizemos os relatos, cada professor, cada funcionário que escreveu o seu conto, explicamos direitinho como é que tinha funcionado para montar o nosso livro. E aí ficou, depois do lançamento do primeiro, uma ideia de se fazer um segundo volume dos livros. E nós conseguimos de novo, dessa vez com bastante adesão, conseguimos 43 contos, né? Foram vários autores, nem sei quantos autores, mais de 30. E nós conseguimos que o professor de matemática, por exemplo, que não é muito chegado à escrita, né, que é uma pessoa que gosta mais dos números, conseguimos 2 professoras de matemática escrevendo contos e publicando contos no nosso livro. Todas as nossas monitoras da escola também escreveram contos e publicaram no livro. Então, nem só o professor de português, né? As nossas funcionárias em peso participaram também da composição do livro. Durante a nossa feira que nós realizamos na escola, nós visitamos várias salas de aula e levamos para os alunos um pouquinho da história, né? Um pouquinho daquilo que a gente escreveu, para que eles vissem também que escrever não é assim tão difícil. Tem temas muito variados. Esse segundo volume teve tanto conto que a gente separou por categorias, que já era para o aluno pegar, para a pessoa que vai ler o livro, saber do que a gente está falando, né? Então nós temos, deixa eu ver aqui as categorias que a gente escreveu. O primeiro conto é um conto da professora Celeli, que está sentadinha na plateia, que ela não quer falar em público, e ela conta justamente a fundação da escola de Nanério 40 anos atrás, o dia que inauguraram a escola, que ela se fazia presente, estava lá. Então o livro já começa com esse conto, que é uma história real, e o livro também era comemorativo aos nossos 40 anos. Depois nós temos histórias de vida, que muitas pessoas gostam de contar, dar uma lição de moral, na verdade, de coisas que vivenciaram, de coisas que pensam, né? Depois, histórias reais, que são casos que todo mundo viveu mesmo, alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa que impressionou. E essa é a seção do livro que mais marca, porque aí a pessoa conta uma história que aconteceu consigo mesmo e normalmente faz o leitor chorar. Então acontece bastante da gente não saber que o colega trazia consigo ali aquela angústia que talvez na hora de escrever ele colocou para fora, né? Eu diria que essa é a seção mais emocionante do livro. Depois nós temos contos de aventura, contos de ficção, romance, né? Ainda bem que ainda temos românticos andando por aí que gostam de histórias de amor. Esse ano teve um conto que trazia no meio dele uma poesia resgatada de muitos anos atrás, que o pai de uma funcionária e a mãe, quando namoravam lá antigamente, era bem comum se corresponder por cartas, né? E eles escreviam poemas um para o outro. Então ela contou a história e colocou um poema que a mãe escreveu para o pai e depois a resposta do pai para a mãe. Muito bonito também, a gente não fazia ideia que isso acontecia com ela. Por fim, mistério e suspense, que para os alunos é a parte preferida deles. Os menores e os maiores são os contos que eles atacam os professores no corredor e pedem para ir lá contar mais um, pedem para escrever mais um, perguntam por que o final ficou em aberto, discutem ideias, debatem e tal. Então essa sessão a gente tem muitos contos. E por fim, uma parte bem separadinha do livro chamada Leia se tiver coragem, que são aqueles contos de terror mesmo, né? Um deles escrito pelo professor Marcos, que está aqui, e o outro pela funcionária Elma, que não veio hoje. Essa idealização do livro se deve à professora Andréa Friedrich, que está em pé lá naquele cantinho, que também não quis vir aqui à frente. A Andréa é grande executora desse projeto, né? Porque a gente tem as ideias e depois a gente dá um jeito de fazer tudo junto, sem parar o nosso trabalho na escola, sem deixar de atender aluno nenhum. Então a gente escreve em casa,
dá um jeito de se reunir para corrigir e depois a gente tem que arrumar tudo isso no computador, mandar para a gráfica, então dá um trabalho bem grande. E a professora Andréia passou noites para fazer esse livro chegar aqui na nossa mão hoje, né? Então eu queria passar para o professor Marcos, que é o segundo livro nosso, o segundo livro que ele participa, para que ele falasse um pouquinho da experiência, o que ele está achando de ser um professor escritor.